estudante, eu sou Erika Sancil e gostaria de te dar as boas-vindas à nossa terceira videoaula do curso livre de produção de documentário. O tópico 3 visa abordar a parte mais prática na realização de um documentário e ele foi subdividido em 3 partes. Na primeira parte, será abordado a etapa de pré-produção sob a ótica da equipe de produção. Na segunda parte, será abordado a etapa de pré-produção a partir das escolhas da equipe de direção. E na terceira parte será abordado a etapa de filmagem. A etapa de pré-produção é de suma importância quando se quer fazer um filme. Isso porque é nesse momento que os responsáveis pelo filme organizam as questões práticas, burocráticas, de logísticas e também criativas. E após a etapa de produção, entra-se o momento mais esperado em uma produção de documentário, que é a etapa de filmagem. Iniciaremos este tópico falando sobre planejamento administrativo, que corresponde a um planejamento detalhado contendo todos os aspectos do filme. Durante essa fase, estruturamos as escolhas e as ações que guiarão a realização do projeto. E para garantir um planejamento eficiente, é importante passar por alguns estágios. Imagina que você tem um projeto de documentário e conhece uma grande empresária que tem interesse em financiar um projeto com as mesmas características que o seu. Para essa empresária, uma das perguntas mais importantes será: quanto custa essa produção? E para você saber o valor da sua produção, você precisa ter um planejamento orçamentário. Normalmente, esse planejamento ele é estruturado em uma planilha que contém a descrição de todos os serviços a serem contratados, pessoal envolvidos, quantidade de profissionais, valor individual e total referente a cada item. Mas vamos deixar registrado que a planilha orçamentária ela pode sofrer alterações durante a realização de um projeto. Contudo, é muito importante que na etapa de pré-produção haja esse planejamento orçamentário, porque vai ser esse planejamento que vai garantir, ou seja, que vai assegurar que o projeto ele tenha recurso para atender a todas as etapas, da pré-produção até a pós-produção. Esse é o modelo de uma planilha orçamentária. Outro documento elaborado pela equipe de produção e que ajuda a entender todas as etapas de realização de um projeto é o cronograma. O cronograma é uma ferramenta de planejamento que organiza e detalha todas as etapas de realização de um projeto. Isso inclui a realização de tarefas, prazos e contribui para uma visão mais ampla do projeto, facilitando a sua execução e o seu acompanhamento. A seguir, apresentamos um modelo de cronograma. Outro documento importante para a equipe de produção é o contrato. O contrato é um documento com valor jurídico que descreve através de cláusulas os direitos e deveres de ambas as partes, ou seja, do contratante e do contratado. Modelo de contrato. Além de falar de contrato, vamos falar de acordo e permissão. Existem lugares onde só é possível realizar filmagens mediante a solicitação e a apresentação das permissões. Podemos citar os casos de escolas, hospitais, presídios e todos os lugares que possuem controle de acesso de pessoas. E ter esse documento permitirá que a filmagem ocorra. Outro aspecto considerável na etapa de pré-produção é a contratação de planos de seguros. Quando falamos de planos de seguros, estamos nos referindo a um cuidado da produtora com o profissional contratado.
Isso porque, quando a produtora contrata um profissional, ela se torna parcialmente responsável por aquele indivíduo. Inclusive, em caso de acidente, a produtora pode ser responsabilizada judicialmente. E devemos acrescentar que os planos de seguros não são direcionados somente para pessoas. Também é possível contratá-los para os seus equipamentos. O planejamento de um documentário, ele precisa de organização. E para isso, deve-se planejar a logística e o transporte. É importante planejar a logística do transporte da equipe, dos atores sociais e do equipamento. Assim, você garante, ou ao menos se prepara, para que todos os recursos eles estejam disponíveis na data e horário previsto para a realização das gravações. Em resumo, a logística ela tem como proposta ordenar o deslocamento dos profissionais envolvidos na produção de uma maneira organizada. Nós continuaremos falando sobre a etapa de pré-produção, mas agora veremos como a equipe de direção pode atuar de maneira que facilite o entendimento da concepção conceitual, estética e narrativa do documentário. Vamos começar falando sobre a escolha dos personagens. Dentre todas as escolhas da equipe de direção, a escolha do ator social é uma das mais importantes. A gente pode falar de diversos atores sociais que foram marcantes para filmes de documentário, como, por exemplo, a personagem Estamira, que atuou no filme Estamira, de Marcos Prado, a personagem Elizabeth, que atuou no filme A Família de Elizabeth, de Eduardo Coutinho. Em ambos os casos, as personagens eram tão significativas que os seus próprios nomes se tornaram também nome dos filmes. O planejamento visual corresponde a algumas escolhas do documentarista, e elas representam a seleção de alguns recursos narrativos. O que são recursos narrativos? Recursos narrativos são técnicas e elementos utilizados pela equipe de direção para enriquecer e construir a narrativa de uma história. Para seguir com a etapa de gravação, é importante que o documentarista se aproprie de alguns recursos narrativos para conseguir efetivar as filmagens. A descrição pode ser definida como um recurso narrativo que contém um agrupamento de imagens com ou sem áudio. Ela nos transporta para os primeiros tempos do cinema documentário, quando a imagem era tudo. A ação dinamiza o relato, mobiliza o espectador, contribui para estimular a linha do interesse e ativa o fluxo do desenvolvimento. As personagens são as condutoras da história. Acompanhando a sua trajetória, o filme atravessa uma linha temporal que possui início, meio e fim e, por isso, precisa estar em ação. Contudo, para ser um personagem de um filme de documentário, não há uma obrigatoriedade em ser um humano. A entrevista é um dos recursos narrativos mais convencionais quando se pensa em uma produção de documentário. Ela consiste no momento em que o ator social e a equipe de direção falam sobre determinado assunto. O ator social pode responder consecutivamente ou discorrer sobre determinado tema. As fotos também podem compor um documentário. Há filmes que mergulham no universo das imagens fixas e dos retratos vivos. A reconstrução é um recurso narrativo utilizado para recriar eventos ou situações que são importantes para o documentário, mas que por alguma razão não podem ser gravados. Nesses casos, a equipe de direção pode optar por manter uma lacuna na história ou utilizar esse recurso como ferramenta narrativa a partir de situações reais ou da imaginação da equipe de direção. Vamos falar sobre escolha de locação. As locações são os lugares onde todas as cenas de um filme são gravadas. Quando falamos de documentário, a escolha das locações está vinculada à equipe de direção em conjunto com a equipe de produção. O ideal é que a equipe de direção e de produção possam visitar as locações antes, na fase de pré-produção, e juntas decidirem se aquele local está apto a receber as filmagens. Isso porque existem locações boas, vistas como boas, mas que não atendem às necessidades do projeto. Podem ser lugares barulhentos,
lugares perigosos ou lugares onde a equipe não obtenha autorização de filmagem. Então, cenários e figurinos são termos muito utilizados em filmes ficcionais. Porém, não é errado utilizar cenários e figurinos também em produções documentais. A gravação é o momento em que tudo aquilo que foi planejado será colocado em prática. Todos os planejamentos realizados na etapa de pré-produção se justificam nesse momento. Esse é o momento mais aguardado e também o momento que toda a equipe precisa estar em sintonia. É importante falar que as filmagens são caracterizadas com a gravação das imagens e dos sons, onde a fotografia tem o papel de registrar as imagens e movimentos, já o som se dedica à captação dos diálogos e dos ruídos. E a forma de gravação afetará a narrativa documental e o produto final, que será o filme. É importante falar que as filmagens são caracterizadas pela gravação das imagens e dos sons, onde a fotografia registra as imagens e movimentos e o som capta os ruídos, os diálogos, os sons ambientes. E a forma de gravação afeta a narrativa documental e o produto final, ou seja, o filme. Aqui nós apresentamos alguns equipamentos básicos para a realização de um documentário: equipamentos de fotografia, equipamentos de som e equipamentos de iluminação. É importante destacar que nem todos os projetos utilizarão esses tipos de equipamento. Os equipamentos estão a serviço do projeto, logo, os projetos atendem às necessidades de cada filme. A gravação de um documentário tem métodos distintos. Isso vai depender da proposta estética e narrativa. Ou seja, a maneira em que as gravações são realizadas dependerá do tipo de filme que está sendo produzido. Entre as técnicas de filmagens compatíveis com um filme de documentário, destacam-se as entrevistas, as gravações observacionais, as encenações e as imagens de arquivos. Na entrevista, geralmente, a equipe de direção colhe informações sobre seu personagem e elege uma lista de perguntas cuja resposta do personagem são direcionadas à proposta do filme. Quando se fala de posicionamento de entrevista, destaca-se o posicionamento convencional, que é quando a pessoa entrevistada senta de frente para a câmera e seus olhos estão fixos à esquerda ou à direita da lente. Isso porque estão em diálogo com a equipe de direção. Contudo, existem outras maneiras de posicionar a pessoa entrevistada, como nos casos em que o ator social está no local de trabalho ou quando ele está andando. A escolha do posicionamento do entrevistado dialoga com a proposta estético-narrativa do documentário. As imagens de arquivos também são muito usadas em filmes documentários. Cenas gravadas em outros momentos, trechos de noticiários, fotografias de jornais e outros tipos de imagens. O uso desse material serve para compor a montagem e destacar determinados aspectos narrativos, como, por exemplo, trazer informações do passado que auxiliam na compreensão das ações. Há filmes cuja maior parte das imagens são imagens de arquivos, como no filme Quem Matou Eloá, de Lívia Pérez. Quando se fala em gravação observacional, refere-se à gravação de uma cena onde a câmera é discreta e grava as pessoas em seu cotidiano. Ela mantém uma distância dos atores sociais e tenta não interferir nos acontecimentos filmados. Outra técnica de filmagem utilizada em gravações de documentários é a encenação. A encenação é a prática de recriar, simular ou manipular eventos, situações ou comportamentos para construir uma narrativa documentária. Ela envolve a introdução de elementos dramatizados para representar ou ilustrar um aspecto da história que não foi gravado diretamente ou que precisa ser reconstituído. A banda sonora de um documentário pode conter sons gravados no mesmo momento da gravação das imagens ou podem ser oriundos de bibliotecas sonoras. Nesse caso, eles serão utilizados na etapa de pós-produção, na edição de som e na mixagem. Os sons gravados no mesmo momento em que as imagens são gravadas são chamados som direto. Eles podem ser gravados na mesma câmera em que as imagens estão sendo gravadas ou podem ser gravados em gravadores externos. Quando a imagem e o som são gravados em equipamentos distintos,
é importante garantir que ambos os arquivos possam ser sincronizados. A sincronização da imagem e do som ocorre na etapa de pós-produção. Ela consiste em alinhar a imagem gravada em uma câmera e o som gravado em um gravador externo. Ou seja, o movimento da boca de um personagem tem que ser compatível com o som emitido. O que pode ajudar muito a sincronizar um som gravado em um gravador externo e a imagem gravada em uma câmera é o som guia. O som guia é o som gravado junto com a câmera. Outro modo de garantir a sincronização é a utilização da claquete. Outro aspecto que precisa de atenção é a iluminação. Mesmo nos casos em que não se utiliza a iluminação artificial, como refletores, é importante se atentar para a iluminação do objeto ou da pessoa a ser filmada. Deve-se atentar também para a entrada de luz natural nos ambientes através de portas e janelas, e entender como essa iluminação vai afetar a gravação. Esse foi o conteúdo do tópico 3. Mas antes de encerrar, vamos recapitular os assuntos abordados? Iniciamos falando sobre a pré-produção e os planejamentos da equipe de produção. Isso incluiu a realização do cronograma, da planilha orçamentária, o uso de contratos e acordos, a importância das licenças, permissões e dos seguros, e a criação da logística. Depois, falamos sobre a pré-produção e os assuntos relacionados à equipe de direção, que compreendia a seleção dos personagens, o planejamento visual, os recursos narrativos, a escolha da locação, a construção de cenário e figurinos. E por último, falamos sobre a gravação, que abordava fotografia e som, as técnicas de filmagem, dando destaque para a entrevista, as imagens de arquivos, a iluminação e captação sonora, e finalizamos falando sobre a relação com a equipe. A gente fica por aqui. Te espero na próxima videoaula.